Louvado seja Deus. Deus é maravilhoso, amém, igreja? Vamos ler no livro de Lucas, capítulo 8, versículo 32. Louvado seja o Senhor. Lucas 8, 22. Todos encontraram? Amém. Que diz assim: E aconteceu que num daqueles dias entrou no barco com os seus discípulos e disse-lhes: Passamos para o outro lado. E partiram. E navegando eles, adormeceu. Então sobreveio uma tempestade de vento no lago, e enchiam-se de água, e estando em perigo, e chegando-se a ele, despertaram, dizendo: Mestre, mestre, perecemos. E ele, levantando-se, repreendeu o vento e a fúria das águas. Estes cessaram e fez-se bonança. E disse-lhes: Onde está a vossa fé? E eles, temendo, maravilharam-se, dizendo uns aos outros: Quem é este, que até os ventos e a água manda e lhes obedecem? Amém. Senhor Deus, Pai eterno, nós te apresentamos em tuas mãos, Senhor, a tua igreja, Deus, que o Senhor possa nos guardar, que o Senhor possa conduzir-nos, Deus, que o Senhor possa falar conosco, é o que eu te peço, no nome do Senhor Jesus Cristo, para a tua honra e para a tua glória, Deus, aqui estamos. Amém, Senhor. Amém. Quero trazer aqui aos irmãos, se assim Deus nos permitir, amém, o tema: a travessia que muda vidas. Amém? Amém. Louvado seja Deus. Bem, irmãos, as nossas vidas, ela é repleta de decisões que temos que fazer, né? E muitas dessas decisões afetam o rumo e a trajetória delas, ou das nossas próprias vidas. A questão é que, às vezes, não paramos para refletir que o tempo, ele é algo que é um percurso contínuo, sempre avante, sempre à frente, e você não verá o tempo voltar, ou eu não verei o tempo voltar, para, por assim, fazer uma decisão diferente da que nós tomamos em nossas vidas. E tenha por certeza que toda decisão que você tomar, que eu tomar, ela causará um efeito cascata em nossas vidas, sejam eles positivos, sejam eles negativos. E quando tomamos tal decisões em nossas vidas, quando a tomamos de maneira precipitada ou de maneira errada, que começamos a colher os frutos das decisões erradas que tomamos, não significa que é o fim para você ou para mim. Esta é a maior ilusão de Satanás, que ele causa, o que ele faz brotar em nossas mentes, em nossos corações, de pensar que porque tomamos uma decisão errada, uma atitude errada, ou agimos de maneira errada, por impulso, e quando agimos de tal maneira, nós não percebemos logo de antemão, logo de primeiro, não. Geralmente a gente vai perceber quando o efeito cascata, ou quando as coisas começam a acontecer de maneira errada, que vamos analisar as nossas vidas, e como eu disse no início, toda decisão que nós tomamos, ela causa um efeito.
em nossas vidas, sejam eles positivos, sejam eles negativos, mas ele causará um efeito em nossas vidas. E geralmente, quando paramos para entender que as decisões que tomamos, que as atitudes que tomamos em nossas vidas, sejam elas ou em um momento de provação, sejam elas por falta de entendimento da palavra de Deus, sejam elas por força do momento, ela por si, ela virá como consequência, seja positiva ou sejam negativas. E quando nos deparamos com a realidade da vida, e que entendemos que a decisão que nós tomamos foi certa ou errada, há dois extremos, que às vezes, ou melhor dizendo, que não podemos percorrer. O primeiro extremo é de quando nós tomamos uma decisão errada, que começa tudo a desmoronar, é a decisão de pensar que está tudo perdido, que não há mais soluções, que não há mais oportunidades, que não há mais maneira ou via de como se escapar daquilo que está acontecendo em nossas vidas. Isto é uma ilusão do diabo em nossas mentes, em nossos corações, em nossas vidas, para que venhamos neutralizar a fé que há em nós, para que venhamos impossibilitar-nos a nós mesmos de usar a fé que Ele te deu, porque a palavra de Deus nos diz que a fé ela foi repartida por todos nós. A fé ela foi repartida por todos nós. Você tem fé em você. Você tem uma pequena porção de fé em você. Se você não tivesse fé, você não estaria aqui. Se você não tivesse fé, você não teria orado antes de sair de sua casa, pedindo a Deus proteção sobre os teus filhos, sobre a tua família, sobre a tua caminhada. Você tem fé. Você tem fé, nós temos fé. A questão é que quando tomamos decisões erradas, que as coisas começam a acontecer sobre as nossas vidas, sejam elas no campo da fé, sejam elas no campo financeiro, sejam elas no emocional, no psicológico, no conjugal, sejam elas de qualquer que seja a maneira como ela vem sobre nossas vidas. A primeira atitude que às vezes tomamos precipitadamente é de pensar que é o fim, que não tem jeito, que não há mais solução, que não há mais jeito para aquilo que está acontecendo, porque as coisas elas vêm sobre as nossas vidas como uma grande avalanche, e todas as vezes que você olhar para o seu problema, tenha por certeza que você olhar pela ótica humana, pela ótica natural, você sempre notará e observará o seu problema maior do que tudo. E você não verá possibilidade de resgate, você não verá possibilidade de saída, você não verá possibilidade de saída de maneira nenhuma. E por que você não verá? Porque a sua vista, a sua visão está no problema. E é isso que o diabo faz. Ele desfocaliza a nossa mente, a nossa fé, para que venhamos focalizar no problema, quando na verdade devemos focalizar na saída. E do porquê focalizamos no problema, e porquê nós focalizamos no problema, naquilo que está acontecendo. Porque o diabo, como todos aqui sabem, ele é o acusador. Ele é o acusador das nossas vidas. Ele não quer que você ande corretamente. Ele não quer que você se arrependa. Ele não quer que você se volte a Deus. Ele quer que você permaneça caído no chão. E como ele é um astuto acusador, ele não vem para você trazendo logo o problema e mostrando que o problema é maior. Ele vem sobre você ou sobre mim, mostrando os nossos erros, as nossas atitudes naquilo que nós erramos. E ele não vem com a acusação no ponto para que nós venhamos nos arrepender, mas vem com a acusação no ponto que nós venhamos nos martirizar. Sabe aquele momento que se levantou uma grande tempestade em tua família, em tua casa, e você com um ar de impaciência, agiu da maneira errada, falou o que não devia,
falou palavrões, espraguejou, falou coisas que não devia, ou mentiu mediante a um momento de dificuldade. Sabe, o diabo ele vem com esses questionamentos, com essas acusações sobre tua vida, dizendo: olha, você errou. Você errou porque você falou alto, você errou porque você gritou, você errou porque você usou a tua força bruta, porque você errou, você está totalmente errado. E quando focalizamos no erro, na medida que o diabo oferece para você visualizar aquele plano que ele quer para você, você focará no problema e na dificuldade e não verá saída. Não veremos saída. O outro extremo a que nós às vezes recorremos, muitas das vezes, é que tomamos, como disse, toda decisão, seja ela certa ou errada, ela vem como consequência, positiva ou negativa. Quando cometemos ou tomamos uma decisão que para a nossa fé, ou para a tua vida, para a tua casa, para a tua família, ou mesmo para a sua fé, porque o texto aqui é citado sobre fé, ou melhor dizendo, sobre a falta dela. E quando tomamos uma decisão correta, a fé, a atitude correta, o espírito correto, há um outro ponto, que é o ponto que muitas das vezes o diabo trabalha também, que é na altivez. Você olha e diz: nossa, eu acertei, eu consegui, eu não revidei na mesma moeda ou na mesma moeda, eu agi corretamente, eu não me estressei, eu não gritei, eu não espraguejei, eu não falei palavrões, eu não agi com ignorância, com arrogância, eu agi correto. Então eu estou correto. Olha, eu tive fé neste momento de dificuldade, eu tive fé e tomei a decisão correta, então eu sou genuinamente um cristão. E o que nos torna genuinamente cristãos, não é o nosso feito corretamente, nem o nosso feito erroneamente, é Cristo Jesus. A palavra de Deus diz, Jesus falando: sem mim nada podeis fazer. Então, quando você faz algo de correto, você toma a atitude correta, você age corretamente, foi porque havia um Espírito Santo te guiando, te conduzindo, fazendo você tomar as decisões corretas. Então, visualizando esse plano de fundo, quando você acertar, você deverá adequar as qualidades ou a benevolência do seu acerto em Jesus Cristo, que está na tua vida, que está agindo dentro da tua vida, que está fazendo as mudanças. O que nós cometemos, ou muitos cristãos cometem hoje em dia, é o erro de acertar, que errar não é errado, mas de acertar, e por ter acertado, olhar outras pessoas com olhar negativo. Porque, ora, eu estou acertando, eu estou ouvindo aos cultos todos os dias, eu não perco um culto, eu não perco uma oração de quinta-feira, um culto de oração de quinta-feira, ou eu não perco a oração de sábado, eu estou sendo fiel nisto, eu estou agindo desta forma. Então atribui a Deus isto em tua vida. Se você está fazendo, é porque Ele está fazendo em você, é Ele que está agindo em você. E a palavra nos vem nos dizer com respeito à salvação, o dom gratuito de Deus, ela não é pelas obras, para que o homem não se vanglorie. Ela não vem pelas obras, a salvação da tua alma, ela não vem pelas tuas obras. E você se pergunta: ora, então eu posso andar de qualquer maneira, fazer qualquer coisa? De maneira nenhuma, porque se você é guiado pelo Espírito Santo, Ele está te guiando e Ele vai moldar os teus passos. Ele vai dizer para você: pise aqui, e você pisará. Ele dirá: você ande por aqui, e você andará, se você estiver sensível ao Espírito Santo. Se estivermos sensíveis ao Espírito Santo. Olha o que aquele homem, orando, disse ao outro que também estava orando. Ambos estavam em uma mesma situação. Ambos estavam em um mesmo propósito, de quê? De falar com Deus, de ser ouvido por Deus. E um dizia: Senhor, eu tenho dizimado, eu tenho feito isso, eu tenho feito todas as coisas, Pai. Senhor, eu tenho andado corretamente, Senhor, eu tenho feito isso.
Eu não tenho sido, olha o erro dele, ele estava agindo corretamente. Mas olha o pequeno erro dele, eu não tenho agido como aquele que está daquela maneira. Então, não podemos nos vangloriar nos acertos. Devemos atribuir os nossos acertos a Deus. Devemos atribuir os nossos acertos ao Senhor. Então o outro diz: Senhor, eu não sou digno, Pai. Eu não sou digno de que tu olhes para mim. Eu sou um pecador, eu sou falho. Ele estava com a vida errada. Se nós formos analisar o plano de fundo aqui e observar o que está correto, é o que foi repreendido por Jesus, dentro da nossa visão natural. Mas dentro daquilo que Deus fala, o correto estava aquele que estava com o sentimento e o espírito correto. A questão é que nós como igreja, muitos não esperam mais, e quando se é falado isso que eu vou falar agora, muitos riem internamente. Mas nós como igrejas estamos para receber um poder sobrenatural. Nós estamos para recebermos um poder sobrenatural. E quando isto acontecer, não será por mérito meu e mérito seu. Será por inspiração dele, será por vontade perfeita dele. Será quando ele quiser agir em nosso meio. Não significa que você deva abaixar os seus braços, deixar de orar, deixar de jejuar, de maneira nenhuma. Devemos clamar a Deus. Então, na vida de um cristão, há travessias que você tem que fazer em tua vida. Tem mudanças que você terá que fazer em tua vida. Será fácil? Não será fácil. Será dificultoso. Jesus nos fala isso. Ele disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo, vós também vencereis. Ou seja, você terá uma provação, uma luta a disputar, você terá uma batalha a guerrear, você terá que conquistar o território do seu inimigo, do inimigo da sua alma, porque todos os dias o diabo implementa força para ganhar território em tua vida, em tua mente, em teu coração. Todos os dias o diabo implementa força para ganhar espaço em minha mente, em meu coração. E se nós relaxarmos, ele ganhará espaço sobre nossas vidas. E uma vez o diabo ganhando espaço sobre as nossas vidas, você só pode ser guiado por Jesus Cristo ou pelo diabo. Ou seja, você tem que se deixar conduzir pelo Espírito Santo. Pelo Espírito Santo, e nessas atitudes, ou na travessia que você terá que fazer na tua vida, na mudança que você terá que fazer na tua vida, não será fácil. Eu não orava, eu não jejuava, eu não jejuo mais, eu não oro mais, eu não medito mais. Eu vou agora empreender força para ganhar espaço aonde eu estava perdendo. Porque se você está no chão, é porque você está perdendo. Se o diabo está tendo força sobre a tua casa, sobre a tua família, é porque você está perdendo. Então, como ganhar força? Na palavra de Deus. A palavra do Senhor nos diz que a fé, ela vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Só tem uma maneira de você encontrar força e fé para vencer as tribulações da tua vida, da tua carne, do teu coração, é ouvindo a palavra de Deus, é ouvindo a palavra do Senhor. E ele diz: sem mim nada podeis fazer. E o profeta, ele cita algo interessante na mensagem, virando em direção ao norte. Ele diz: o diabo jogou sobre mim um resfriado, e eu joguei de volta para ele. E ele jogou novamente um resfriado em mim, e eu joguei de volta para ele. E aquilo foi até o ponto que eu tomei uma decisão em minha vida e fui à igreja ouvir a palavra de Deus. Ou seja, a força, o diabo estará todos os dias, todas as horas, lutando contra você, para que você venha desistir, para que você venha desanimar, para que você venha parar em meio a uma provação, em meio a uma dificuldade.
que você não venha a ter fé para vencer ou para atravessar para o outro lado. A Bíblia diz, Jesus disse: onde está a vossa fé? Sabe, daquele dia em diante, a vida dos discípulos não foi a mesma. A vida deles não foram a mesma, de maneira nenhuma. Quando ele viu Jesus abrir os braços e repreender aquela tempestade, eles disseram: quem é este? Eles andavam com Jesus, mas ainda assim ficaram impressionados. Quem é este que até o vento e o mar o obedecem? O vento e o mar são causas naturais, são força da natureza. E Jesus, com a fé, com aquilo que ele tinha, ele repreendeu aquilo que era natural. E aquilo teve que obedecer. E a palavra nos diz, Jesus fala, que as mesmas obras que ele fez, nós poderíamos fazer. As mesmas obras. Não há exceção. Não há exceção para a noiva. Não há exceção para a sua vida. Se você está realmente decidindo a atravessar, a fazer uma mudança na tua vida, a dizer para você mesmo: eu quero ser diferente, eu quero ser um cristão, eu quero viver debaixo da palavra do Senhor. Então é necessário que venhamos tomar uma decisão em nossas vidas. Jesus disse: atravessamos para o outro lado. Jesus chamou os discípulos a atravessar. Jesus está nos chamando a atravessar, a passarmos de uma vida natural para uma vida espiritual. Ele está nos chamando e nos convidando a conhecê-lo mais ainda em nossas orações. Ele está nos convidando a termos uma experiência pessoal com o Senhor, a mudar de vida. E mudar de vida não é mudar de religião. Mudar de vida não é ter uma placa como religião. Mudar de vida é ter Jesus Cristo em você, guiando os teus sentimentos, guiando a tua natureza. E quando você passa um momento difícil, que você altera a sua voz, que você grita, que você diz e espragueja ou xinga, ou até mesmo murmura dentro do teu coração. E quando fazemos isso, às vezes dizemos: eu não fui forte o suficiente. Não é que você não foi forte, é que você está fraco ou fraca. E força nós só encontramos em Jesus Cristo. Em força nós só encontramos em Jesus Cristo. Sabe? Em Atos 18:30 diz assim: mas Deus, capítulo 17, amém? E tirando-o para fora, disse: senhores, que é necessário para ser salvo? E disse: crer no Senhor Jesus, e será salvo tu e tua casa. A salvação é mediante a fé. A salvação vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Como obteremos fé para que nossa casa seja salva, se não ouvirmos a mensagem, se não ouvirmos a palavra do Senhor? Como teremos fé para tal coisa? A salvação, ela vem por fé. Ela vem por fé. É pela fé que você tem. É pela fé que você tem. Que Ele te deu. Ele te deu esta fé. Você tem esta fé. O que nós devemos fazer é usá-la. Usar a fé. Ah, mas eu tenho uma enfermidade que é crônica. Os médicos disseram que é uma enfermidade crônica, que eu tenho que aprender a conviver com esta enfermidade. Que eu tenho que aprender ali a me acostumar com os medicamentos. Ah, os médicos disseram que a doença que há no meu estômago é por causa da minha má alimentação. Ou seja, algo natural, algo que você se alimentou indevidamente. Ah, então por isso eu tenho que agora conviver com isso. De maneira nenhuma. De maneira nenhuma você tem que conviver com uma enfermidade em teu corpo. De maneira nenhuma você tem que aceitar tal enfermidade em teu corpo, seja ela qual for. Ah, é um problema de coluna, não aceite.
É um problema de audição, não aceite. É cegueira, não aceite. É uma úlcera, não aceite. É um HIV, não aceite. Ah, mas foi causado pela minha rebeldia, pelo meu erro. Aí por isso, você vai aceitar? Atos 18:30 diz: mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, ou seja, o tempo que você andou ignorante. Ah, eu adquiri uma certa enfermidade, e quando adquiri essa certa enfermidade, foi quando eu andava ignorante no mundo. Eu achava uma coisa, eu pensei uma coisa, e andei errante. É isso que a Bíblia está dizendo. Ignorância. Não tendo em conta os tempos da ignorância, ou seja, Deus não tem em conta o tempo da ignorância. Não, de hoje em diante eu vou acertar com Deus, de hoje em diante eu vou andar com Deus. Então Deus não olha mais o teu tempo de ignorância. Arrependa-te, é o que Deus quer. Arrependa-te, arrependa-se, arrependa-se. Anuncie agora a todos os homens que se arrependam, continuando o versículo. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncie agora os tempos, anuncie agora a todos os homens que se arrependam. Sabe, arrependimento? Arrependimento não é uma simples emoção que você pode plagiar, que você possa ali enfeitar, que você possa ali derramar lágrimas, como o ditado popular diz, derramar lágrimas de crocodilo. Não, não é isso. Não é simplesmente você chorar por fora, é você chorar por dentro, é a tua alma chorar na presença do Senhor. Não é simplesmente o que se vê externo, é o que está internamente em você. Ah, é verdadeiramente um arrependimento genuíno. Então Deus não verá o tempo da ignorância. Busque a Ele, clame a Ele, e Ele te livrará do fardo que está sobre tua vida. Ele diz: eis que meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Sabe, certa vez, uma mulher pega em adultério. Que pecado terrível para o homem e para a mulher. Que pecado terrível. E aquela mulher pega em adultério, a lei dizia que todos os que fossem pegos em adultério eram para ser apedrejados, tanto homem quanto mulher. A lei era clara, a lei era objetiva, a lei era certa. E quando quiseram ali interrogar o Criador da vida, aquele que em 1 João diz que o mundo foi feito por ele e o mundo não o conheceu. O Criador da humanidade estava ali e quiseram interrogar o Criador da humanidade com as leis dele, com aquilo que ele criou, com aquilo que ele fez. Quando quiseram interrogar, dizendo: mestre, essa mulher foi pega em adultério. A lei de Moisés diz isto. E tu, o que dizes? O que dizes, Senhor? O que é que você fala com respeito a isso? Ou seja, em outras palavras, se tu é realmente um profeta, o que é que tu diz com isso? Jesus, calmamente, olhando para o chão, riscou e disse: aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Um questionamento que geralmente quando eu leio essa escritura, que eu me faço é: onde estava o homem que foi pego em adultério com ela? Porque ambos eram para estar ali. Ambos eram para ser apedrejados. Aonde estava aquele homem? Aonde estava aquele homem? Quem sabe, isto é objeção minha, pensamento meu. Quem sabe era um daqueles fariseus. Era um daqueles que aparentemente sustentavam a lei. Aparentemente tinha uma vida regular. Quem sabe era alguém que não era dentre os fariseus, mas era dentre os saduceus. Quem sabe não era um nem outro, mas era algum político, era alguém de nome ali na sociedade. Certo que ele não foi a julgamento ali, apenas aquela mulher. Apenas aquela mulher. Jesus disse: aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Mas, antes de Jesus fazer aquilo,
Ele sondou o coração daquela mulher. Havia realmente arrependimento na vida dela. E quando ela estava ali esperando o julgamento, e Jesus olha para ela e disse: mulher, aonde estão os teus acusadores? Ela olhou talvez de um lado e o outro, e não achou nenhum dos seus acusadores. Não havia nenhum acusador, porque eles reconheceram que eles estavam no erro, tanto quanto aquela mulher estava no erro. Eles não encontraram forças, eles não encontraram ali nada que pudesse fazer ele arremessar uma pedra. Não tinha, porque o doador da vida estava ali. Aonde houver o doador da vida em você, não haverá Satanás que te acuse, se você estiver verdadeiramente arrependido ou arrependida. E ele dirá: onde estão os teus acusadores? Aonde está o teu pecado? Aonde está? Ei, o sangue de Jesus Cristo foi vertido no Calvário, para que hoje pudéssemos alcançar a redenção para as nossas almas. E a redenção para as nossas almas, ela é feita mediante a fé. A palavra de Deus diz: aquele que crê e for batizado será salvo. Crer, acreditar. E esse crer não é simplesmente acreditar por acreditar, mas é fazer igual. Quando pesquisamos a palavra crer, ela é o que significa na sua raiz, fazer igual. Crer em Jesus Cristo é fazer igual a Jesus Cristo. Agora, como um homem falho, mulher falha, como todos nós que estamos, podemos fazer igual a Cristo? Quando Ele estiver em você ou em mim. Quando Jesus sai desta vida ou deste vaso, que está aqui ou que está aí, somos um mortal qualquer. Somos pecadores qualquer. E você voltará a fazer coisas terríveis, e eu voltarei a fazer coisas terríveis, se o Espírito Santo não estiver em nossas vidas. Ah, mas eu sou arrogante. Você só é arrogante porque ainda não houve libertação sobre a tua vida. Ah, mas eu sou mentiroso. Você só é mentiroso porque ainda não houve libertação sobre a tua vida. Ah, mas eu sou dessa forma, eu ajo dessa forma, eu tenho agido dessa forma, foi porque o libertador ainda não entrou em tua vida. É necessário que se arrependam, é necessário que nos voltamos ao Senhor, é necessário que clamamos ao Senhor, é necessário que clamamos ao Senhor. Ele disse: em mim nada podeis fazer. Sem Ele você não será salvo ou salva. Sem Ele a tua obra não será mudada, os teus pensamentos não serão moldados, a tua atitude não será moldada. Sem Ele não há diferença nenhuma entre nós e o mundo. Sem Deus não há diferença. Sem o Espírito Santo não há diferença. A palavra nos diz que o Espírito Santo nos guiaria em toda a verdade. É o Espírito Santo que nos guiaria em toda a verdade. Não somos nós, não é o nosso ego, não é o nosso pensamento, é o Espírito Santo em nossas vidas. É o Espírito Santo em nossas vidas. Só que muitos, ao analisar as suas vidas e não ver tantas transformações ou mudanças, nós imaginamos a mudança de Cristo como algo, muitas das vezes, espontâneo, ou melhor dizendo, rápido. Como a mudança da água para o vinho, tão rapidamente. Só que a mudança, a transformação, ela leva um tempo. Ela leva um tempo. Quanto tempo? Nos perguntamos. 1 ano, 2 anos, 3 anos? Eu não sei quanto tempo. Nós não sabemos quanto tempo. Há justificação, há santificação e há o batismo com o Espírito Santo. Essas são as 3 etapas da graça. Se você aceitou ou se arrependeu dos seus pecados, foi batizado no nome do Senhor Jesus Cristo, você entrou na primeira fase, a justificação. Você foi justificado dos seus pecados.
Como diz em Pedro 3,17, você recebeu uma nova consciência. Ele te deu uma nova consciência. Agora você tem uma consciência de Cristo em você. Mas o processo de transformação, ele muitas das vezes é longo e árduo. Ah, Senhor, me falta isso, me falta aquilo. E às vezes olhamos só para o que falta. Às vezes você tem olhado só para o que está faltando. Você olha para a sua natureza e você ainda vê um pouco de arrogância. Você olha para a sua natureza e ainda vê um pouco de vaidade. Você olha para a sua natureza e ainda vê um pouco de mentira. Mas você não consegue ver os passos, as coisas que Ele mudou em você. Isso é uma visão diabólica. Olhe para o que Ele já mudou em você. Olhe para o que Ele já mudou em você. E às vezes não olhamos para o que Ele já mudou. Às vezes não olhamos para o que Ele já mudou. Sabe? A etapa da graça é um processo que temos que passar por ele. Temos que passar pela justificação. Se você creu, se arrependeu, foi batizado, você passou, entrou na justificação. Agora a santificação, a santificação é Ele tirando as cascas, é Ele tirando aquilo que está em excesso, é Ele tirando aquilo que está sobejando do mundo, da vaidade, da mentira. Ele está tirando as cascas. Ele está tirando ali o couro, Ele está tirando aquilo que te torna muito grosso, aquilo que te deixa muito robusto, naturalmente falando. Sabe, quando olhamos para a palavra, Davi, ele não era um rapaz robusto, ele era um jovem franzino, vazio de ego, vazio de vaidades, vazio, e não... A Bíblia conta que ele era aquilo, mas a Bíblia não conta o processo de transformação de Davi. Nós não sabemos quanto tempo Davi passou para entrar naquilo que ele foi reconhecido como o homem segundo o coração de Deus. E mesmo sendo o homem segundo o coração de Deus, ele falhou, ele caiu. Ou seja, o fato de você vencer algo de ruim na tua vida, o fato de você vencer algo do teu temperamento, algo que te jogava para distante de Deus, não te coloca em lugar de perfeição, como se você fosse perfeito. Não, mas te aproxima mais da perfeição, que é Jesus Cristo. Te aproxima mais dele. Faz você estar mais próximo dele. E se você está mais próximo de Cristo, você encontrará mais falhas. Você encontrará mais defeito. Por quê? Porque Ele é santo. Porque Ele é puro, porque Ele é limpo, e por Ele ser limpo, olhamos para algo, nós nos refletimos e dizemos, falta eu mudar isso, falta eu mudar aquilo. Só que, muitas das vezes, no processo de mudança, entramos nas chamadas tentativas frustradas. Sabe, nós temos muitas tentativas frustradas, você tem muitas tentativas frustradas. Quantas tentativas frustradas eu tenho? De querer vencer algo e não ter conseguido vencer aquele algo. Quanta tentativa frustrada você tem de tentar vencer algo e não ter vencido aquele algo. Você se frustra muitas das vezes. Nós nos frustramos muitas das vezes por tentar vencer um pecado e não ter conseguido vencer ainda aquele pecado. Por tentar vencer uma vaidade e não ter conseguido vencer ainda aquela vaidade. E às vezes nos frustramos. E sabe, irmãos, não é errado você se frustrar contra você mesmo. É errado você se frustrar contra Deus. É errado você se frustrar contra o Senhor. E dizer, Senhor, eu não consigo. Foi o que Satanás fez. Ele se frustrou contra Deus. E na sua tentativa frustrada, de querer alcançar algo a mais do que Deus, ele caiu. E por ter caído, ele olhou Adão e Eva como um exemplo de perfeição, por ter feito pelo próprio Criador ali. Ele olhou para Adão e Eva. E em sua tentativa frustrada de derrubar a humanidade e fazer com que Deus condenasse a humanidade, para pôr Deus como um Deus tirano,
ele se frustrou? Porque no momento em que Adão e Eva caiu, Deus não negou Adão e Eva. Deus pôs sobre Adão e Eva um cordeiro. Deus pôs sobre Adão e Eva uma remissão. Deus pôs sobre Adão e Eva um momento ou um ponto de resgate. Isto através do sangue do cordeiro. Aquilo que o diabo tentou, veio como tentativa frustrada em Satanás, de fazer Adão e Eva cair, para que Deus condenasse a humanidade e pôsse Deus como um Deus tirano, como um Deus que não respeita ali as decisões humanas. Deus respeitou. Deus disse: Adão, tem duas árvores aqui, duas árvores, uma do conhecimento do bem e do mal, e a outra a árvore da vida. Sabe, uma delas você não pode comer, não vá lá, porque se você comer, certamente morrerá. Deus estaria errado em não alertar Adão. Deus estaria errado em não nos alertar. Deus, ele nos alerta todos os dias. Sabe, quando o arrebatamento acontecer, tenha por certeza, se você ficar ou se eu ficar, nós fomos alertados. Nós fomos alertados. Nós fomos chamados à atenção. A Bíblia diz que Deus, ele não julga ninguém sem que antes ele alerta. Ele não fará, você cairá em condenação sem que antes você seja alertado por ele. Nós somos alertados. Todos os dias nós somos alertados. Nós somos alertados a buscar, a clamar a ele, a adorar o seu nome, a orar, a buscar a perfeição, a ler, a meditar. Nós somos chamados a atenção a isso. Se eu obedeço ou não, é outra coisa. Mas saiba que toda decisão que eu tomo para a minha vida, ou que você toma para a sua vida, ela virá como um peso, você querendo ou não. Ela virá como um peso, seja positivo ou negativo. O lado positivo de tomar uma decisão correta é que você tem a certeza no fundo da tua alma que você está caminhando correto. O erro dentro disso é quando você permite que a altivez entre, que o orgulho entre, que aquilo entre e invada o teu coração. O diabo, ele se frustrou grandemente contra Deus quando ele corrompeu a humanidade, o sentimento da humanidade, o pensamento da humanidade. E Deus olhou dos altos céus e disse: o coração do homem é mau continuamente. Certamente o meu coração é mau continuamente. O teu coração é mau continuamente. A diferença quem pode fazer é só o Espírito Santo. E ele corrompeu a humanidade de tal maneira que Deus, ele se irou. E a Bíblia diz que Deus se arrependeu de ter criado a humanidade. Aí Satanás, alegre, feliz, agora sim, Deus se arrependeu de ter criado a humanidade. Agora sim eu venci. Agora sim eu vou pôr Deus como um Deus tirano. Sabe, mas a Bíblia diz que Deus olhou dos altos céus, olhou ali Noé, um homem justo, um homem que servia a Deus, um homem que era reto no caminho do Senhor. Sempre, irmãos, sempre haverá o eleito do tempo do fim. Antes do juízo, antes da sentença de Deus decair sobre a humanidade, há o povo eleito, há o povo que clama ao Senhor, há o povo que vela pela santidade na presença do Senhor, há o povo que se preocupa em agradar a Deus, há o povo que está clamando ao Senhor. Sempre haverá. E Deus olhou Deus olhou a Noé dali, e Noé fez a diferença. Noé foi a diferença dos seus dias. E em sua tentativa frustrada, o diabo, ele tentou fazer ali, ele desistir da construção daquela arca. Mas ele se frustrou grandemente, porque novamente Deus estava dando um escape para a humanidade. Assim como nos dias de hoje, Deus, ele está dando um escape para você. E o escape é através do sangue do Cordeiro. É através do sangue de Jesus Cristo. É através da remissão dos seus pecados, do arrependimento genuíno dos seus pecados. Então, a Bíblia diz: arrependei-vos, isto é Atos 2:38, arrependei-vos a cada um de vós e sejam batizados no nome do Senhor Jesus Cristo.
É necessário que façamos uma travessia, uma mudança em nossas vidas. E a decisão cabe a você. Cabe a você, jovem, cabe a você, criança, ser a diferença na tua escola. Cabe a você, adulto, que trabalha, ser a diferença no seu trabalho. Cabe a você, como moça, ser a diferença no seu habitat, aonde você tem andado. Cabe a você ser a diferença. Quem faz a diferença em você é o Espírito Santo. Mas cabe a você tomar a decisão, dizer: Senhor, eu quero que o Senhor faça algo, Pai. Porque eu mesmo não consigo. Eu mesmo não posso. Eu mesmo já tentei com as minhas forças, mas não deu certo. A questão é que às vezes nem tentamos. Às vezes nem tentamos ser melhor. Às vezes nem nos esforçamos a orar. Às vezes nem nos esforçamos a ler, a meditar. Às vezes nos esforçamos. Não nos esforçamos. E quando Deus nos chama, quando Jesus nos chama a atravessar. E esse atravessar de Jesus Cristo, trazendo aqui, espiritualizando para os discípulos, era uma mudança, era provar para os discípulos que ainda não havia consistência na fé. Havia fé, mas não havia consistência. A consistência na fé faz com que você não duvide. A consistência na fé faz com que você não cambalie. Não, Senhor, está acontecendo tudo de errado, mas não cambalie, não mude de postura, não mude a tua decisão, não mude a tua fé, não mude, não se desespere. Não se desespere. Não havia ainda consistência na fé daqueles discípulos, mas dali para frente houve uma diferença. Houve uma diferença. Deus, Ele tem nos chamado hoje a atravessar, a mudar, a uma mudança de vidas. Ele quer que façamos isso, que mudamos no nosso comportamento, como pais, como filhos, se você tenha agido errado, claro, que você tenha a mudar de caminho, se você tenha dado errado. Se você tenha dado correto, siga, continue na sua busca a Deus, mas entendendo que não é por causa dos teus bons feitos que você será salvo, mas pela misericórdia e graça de Deus. Pela misericórdia e graça de Deus. Então que Deus possa abençoar a todos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Bem, irmãos, quero fazer um convite especial aos irmãos e às irmãs, a participarmos dos cultos de oração, de quinta-feira, a participarmos do culto, do grupo de oração, as irmãs, claro, participarem do grupo de orações aos sábados. Isso faz uma grande diferença em nossas vidas. Isso fará uma grande diferença em sua vida. Se você deseja começar a jejuar, começar a orar, começar a buscar a Deus, esta é uma grande oportunidade para a tua vida. Orarmos nos cultos de quinta-feira. Os cultos de quinta-feira. Então que Deus possa ir no grupo de oração de sábado, amém, das irmãs. Vamos orar, vamos nos pôr de pé. Louvado seja Deus.